Boa noite, meus irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Nós vamos estudar nesta noite, dar continuidade aí ao nosso estudo semanal, em forma de pastoral, do Catecismo de Heidelberg, não é? E hoje nós vamos à pergunta de número 34. Recordar aos irmãos que o Catecismo de Heidelberg, na sessão em que estamos, já há alguns dias, ele tem se proposto a esboçar alguns aspectos que nós consideramos essenciais à fé. Quando ele fala sobre fé verdadeira no catecismo, ele vai apresentar que esta fé verdadeira ela tem conteúdo, um conteúdo que é revelado nas Sagradas Escrituras. E então ele passa a usar o que nós chamamos de credo apostólico como base para um estudo doutrinário. Nós já começamos há alguns dias, mas lembrar aos irmãos, o credo apostólico é um documento de fé, não é as Escrituras, não tem autoridade igual às Escrituras, mas tem uma autoridade que nós chamamos de autoridade derivada. À medida que tudo que nós encontramos no credo apostólico pode ser confirmado pelas Sagradas Escrituras, pela Palavra de Deus, nós recebemos não apenas como um testemunho dos nossos pais na fé, daqueles que serviram a Cristo ali logo após o período apostólico, mas também como uma verdade bíblica, porque encontra a sua confirmação e a sua autoridade no texto sagrado. Isso é o mais importante. Eu vou reler aqui o credo apostólico até a parte em que nós nos encontramos, tá bom? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Até aqui. Nós já vimos a questão de Deus, o Pai, um pouco sobre a Trindade, sobre a obra da criação, sobre o nome de Jesus, o seu significado, sobre o nome de Cristo, o seu significado. Vimos na semana passada, na quinta-feira, por que o credo chama o Senhor Jesus Cristo de unigênito, Filho de Deus, haja visto o fato de nós também sermos filhos de Deus. E você pode rever, caso não tenha visto. E na verdade, se você chegou agora, nessa série de pastorais, tem conhecido o nosso canal da igreja agora, eu recomendo que você volte e assista todos os demais estudos. É muito bom, de forma simples nós estamos aprendendo a doutrina das Escrituras Sagradas, tá bom? Então eu recomendo. Se eu não me engano, a única que a gente não vai ter em vídeo é a primeira pergunta, que no momento eu ainda não desenrolava aí das técnicas de gravação e de upar essas coisas, e eu fiz em forma de áudio, mas eu pretendo fazer a primeira pergunta de forma introdutória a todo o estudo e organizar direitinho com o nome nos títulos, para que você encontre de forma mais fácil, tá? O formato é esse, é conversado, é explicado, nós vamos ler algumas referências, vamos seguir a estrutura do Catecismo de Heidelberg e de forma simples. A ideia é ser bem prático. Dificilmente nós vamos passar de 25 minutos em cada vídeo. Então eu recomendo, você que está chegando agora, volte, comece a assistir, aprenda mais sobre a Palavra de Deus, esteja sempre com a sua Bíblia à mão. No início dos vídeos eu tenho colocado as referências, eu não sei se nos primeiros, eu acredito que nos primeiros não tinha, mas de um certo momento, à medida que eu fui me aperfeiçoando, tenho colocado as referências e as perguntas para que os irmãos acompanhem, tá bom? Mas vamos lá, eu li o Credo Apostólico e hoje nós vamos aprender um pouco sobre o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, tá? E esta é a pergunta de número 34 do Catecismo de Heidelberg, tá bom? Da mesma forma que o credo, o catecismo, ele é um documento de fé que também tem a sua autoridade derivada, tá? Quando a gente fala sobre credo e catecismo,
Geralmente as pessoas estranham, especialmente os evangélicos, porque isso é muito católico romano, né? Se engana quem pensa desta forma, porque se você for procurar na história da igreja, a prática catequética, né, a prática dos catecismos, ela sempre existiu, né, desde a Reforma Protestante. Você vai encontrar o credo, ou na verdade o credo não, você vai encontrar o catecismo de Martinho Lutero, o catecismo de Genebra, né? Então sempre houve esta ferramenta para a educação, tanto dos novos convertidos, como também daqueles que são menores, né, que têm crescido no seio da igreja. Sobre os credos, eles existem ainda mais tempo, né? O credo apostólico remonta ali aos primeiros séculos. Nós temos o credo niceno, o credo atanasiano, e sempre que surgiram questões doutrinárias, a igreja se posicionou usando estes documentos de fé que nós chamamos de credo, que é uma profissão de fé, né? O credo é uma profissão de fé. Como nós temos a nossa confissão de fé de Westminster, a igreja sempre se posicionou quando foi arguida sobre questões doutrinárias, pelas escrituras, usando o texto dessas escrituras, mas confeccionando documentos de fé que legaram a nós, nos dias de hoje, muita instrução a respeito de heresias antigas, não é? Eu digo isso porque hoje você vê uma heresia surgindo, ela não é nova, ela é velha. Se você conhece o passado, conhece os fundamentos da fé, você vai perceber que estas heresias elas já existiram, já foram combatidas no início, e a igreja professa a sua fé por meio destes documentos, tá bom? Então a pergunta de número 34 do Catecismo de Heidelberg vai dizer o seguinte: por que você o chama de nosso Senhor? Isso se referindo ao trecho, né, do credo apostólico que diz: e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor. Por que nós chamamos a Jesus Cristo de nosso Senhor? Essa é uma excelente pergunta, tá? É uma excelente pergunta. Parece óbvio, mas é importante que nós consideremos a importância desta afirmação. O credo apostólico é uma declaração de fé. Então, os crentes dos primeiros séculos, eles declaravam que Cristo era o Senhor deles, tá? Isso é importante. Quando nós nos tornamos membros de uma igreja, quando nós ou professamos a nossa fé, dizendo que cremos em Cristo, a parte do conteúdo da nossa fé, ela gira em torno disso também. Nós recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador, e certamente nenhum homem se esquece disso. Mas nós também recebemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, o Senhor das nossas almas, aquele que é ungido como profeta, sacerdote e rei. Ele não apenas é a oferta perfeita, não é apenas o nosso mediador, não é apenas aquele que foi prometido por Deus, mas ele também é aquele que se assenta em um alto e sublime trono, e que governa todas as coisas e que ninguém pode deter a sua mão. E quando nós professamos isto, isso não pode ser meramente uma declaração doutrinária. Nós ouvimos, e isso é terrível, meus irmãos, porque acontece com muita frequência. Quando alguém quer ser recebido como membro da igreja, quando alguém quer fazer parte da igreja, nós professamos as coisas que nos são perguntadas. Você crê nisso? Creio. Você acredita nisso, nisso? Creio. Você promete que fará isso? Prometo. Mas na grande maioria das vezes, as pessoas não levam em consideração o que estão prometendo e o que estão declarando. Afirmar que Cristo é o nosso Senhor tem implicações profundas, porque Cristo não é o Senhor apenas do aspecto religioso da nossa vida, mas Ele é, por direito, Senhor de cada aspecto das nossas vidas. Por que Ele é por direito? Vamos às referências. Por que Cristo tem direito sobre nós? Ora, porque nós somos comprados. Não é? Nós estávamos perdidos e mortos, nós recebemos vida por meio dele, e isto mediante um alto preço. Então nós já lhe pertencemos por sermos criados por ele. Sabemos que Paulo aos Colossenses vai falar que tudo foi feito por meio dele, não é? Mas para além disto,
para além de termos sido criados, nós que nascemos de novo, nós que professamos este credo, nós que declaramos que Ele é o nosso Senhor, lhe pertencemos também pela redenção. Nós fomos comprados pelo seu precioso sangue. Veja, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, vai dizer o seguinte: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você, cristão, não é, que professou a fé em Cristo Jesus, que desejou receber este Jesus como seu Salvador, que se alegra por ter recebido o perdão dos teus pecados, entenda, Cristo não é apenas aquele que, como muitos o seguiram, vai dar pão, não é? Vai fazer milagres, como muitos o procuram nesse sentido. Não é apenas aquele que vai resolver as tuas questões familiares. Mais do que isso, Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele governa as nossas vidas. Nós devemos a este Senhor toda a obediência, não apenas todo o louvor e toda a glória, mas nós devemos a este Senhor toda a obediência. E isto é importantíssimo. Eu tenho dito isso já muitas vezes. Por quê? Nós vivemos em dias que todo mundo, na verdade não sei se todo mundo, mas pelo menos grande parte, deseja poder afirmar que é dono do seu próprio nariz. Não é o desejo de todo jovem poder dizer eu sou independente, não preciso de você, não preciso daquilo outro. Amor próprio, né? A época do amor próprio. Você não precisa de ninguém, seja feliz sozinho. Ou mais, né? Meu corpo, minhas regras, eu pertenço a mim, ou tudo que eu conquistei é por causa do meu esforço. Então as pessoas elas têm enganado-se com estes discursos, jurando que se pertencem ou que conquistaram algo para si. É tudo que nós temos, nós sabemos disso, porque nós nascemos de novo, tivemos nossos olhos abertos. Nós sabemos que tudo que nós possuímos, nós temos porque o Senhor nos dá, bondosamente nos dá. É Ele que faz chover sobre maus e sobre os justos. É Ele quem sustenta a flor do campo, as feras do campo. Nós sabemos que tudo que nós temos pertence ao Senhor. E agora nós declaramos, porque tomamos conhecimento, que nós mesmos pertencemos a este Senhor. A nossa vida pertence a este Senhor. Fomos comprados por Ele. E então agora nós podemos afirmar, como diz a Escritura, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele vai se apresentar como servo e a palavra que ele utiliza é escravo. Há uma obra famosa de Martinho Lutero também com este título, Nascido Escravo. Curiosamente, nós éramos escravos do pecado. Então, não tínhamos vontade própria, nossas vontades eram cativas ao nosso próprio ego, ao curso do mundo, a Satanás. Nós não poderíamos desejar o bem, nem fazer o bem, mas Cristo nos amou e nos comprou para Ele. E agora nós não somos mais escravos do pecado, mas somos escravos de Cristo, servos de Cristo. E não há nada melhor do que ter um Senhor como Cristo, que nos comprou maravilhosamente. E não foi ouro nem prata. Vamos ler ainda mais algumas referências. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 5 e 6, diz o seguinte: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Veja, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ele não pagou com prata, ouro, não é? Com o sangue dos seus inimigos, mas a si mesmo ele se deu em nosso favor. E isso, meus irmãos, ora, o texto vai ressaltar este aspecto. Ele não deve ser apenas crido e vivenciado, mas deve ser anunciado. O fato de Cristo morrer pelos nossos pecados e perdoar pecados e ser o único mediador, ou o único que pode restaurar a comunhão que havia na criação entre o homem e o Criador, somente Cristo pode fazê-lo. Então, se nós queremos de fato gozar de perdão e de paz eterna com o Criador, nós precisamos deste mediador.
Somente por meio dele nós vamos gozar destes benefícios. Somente pela sua graça, somente pelo seu amor, somente pelo seu sacrifício perfeito, nós podemos gozar dos benefícios do amor do Pai, não é? Ainda, 1 Pedro, abra no capítulo 1, versículos de 18 a 21, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Não mediante coisas corruptíveis como prata e ouro. E perceba, ele nos tirou do nosso fútil procedimento que nós tínhamos outrora, que legamos dos nossos pais. Não é? Cristo nos comprou com o seu sangue precioso como de cordeiro. E agora nós lhe pertencemos. A nossa vida lhe pertence. Não é? E não há nada melhor do que pertencer a Cristo. O Catecismo de Heidelberg, na sua primeira pergunta, ainda vai dizer qual é a nossa única segurança na vida e na morte. E vai responder ao fato de nós pertencermos a Cristo. A nossa segurança na vida e na morte é que fomos comprados por Cristo. É que pertencemos a Ele. E que ninguém poderá nos tirar ou nos tomar da sua mão. E isso é maravilha. Isso é bênção, isso é motivo de gozo, de alegria, não é? Vamos ainda a Colossenses, capítulo 1, o versículo de número 13 e 14 diz: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão de pecados. Hebreus, mais uma referência para a gente concluir, no capítulo de número 2 também, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15 diz o seguinte: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, não é? Então é muito claro na Escritura a ideia de que nós fomos libertos por Cristo. Nós fomos salvos deste cativeiro, desta escravidão, que é a escravidão do pecado por meio de Cristo. Então fica muito claro, meus irmãos, que o fato de termos sido comprados, de termos sido libertos, isso implica para o povo de Deus que agora nós servimos àquele que nos libertou. Nós outrora seguíamos o curso do mundo, éramos presa de Satanás, agora não somos mais. Pertencemos a um Senhor, pertencemos a um rei. E este rei, ele é o rei que cuida do seu povo, é o rei que dá graça aos seus súditos. Então, para nós é um grande benefício sermos servos de Cristo. Para nós é um benefício de valor inestimável o termos um rei tão bondoso e poderoso cuidando de nós, não é? Então, enquanto os homens buscam liberdade e independência, enquanto os homens buscam estar nas suas próprias mãos e acreditar que são donos do seu próprio destino, e acreditar que, por mais que se esforcem, eles vão conseguir dar o rumo, não é? Muitas pessoas enfatizam isso. Para que você consiga isso, só falta você querer. Está nas suas mãos. É você que faz o amanhã, é você que faz o dia de amanhã, é você que faz a sua trajetória, é você isso, é você aquilo. A palavra de Deus vai dizer: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O grande conforto para o povo de Deus é nós entendermos onde nós estamos nisso tudo. Nós somos o povo de Deus, comprados por Cristo,
trabalhando para a glória de Deus, a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo, para a expansão do seu reino, para a manifestação da sua glória e crendo que Ele virá para nos buscar. Ele virá para a sua igreja, para o seu povo. Nós cremos nisso. A vitória nos pertence por Cristo, por intermédio dele. A morte já não é mais o que nos causa terror, o que nos causa medo, porque ele já venceu, então viveremos com ele, gozaremos da eternidade com ele. E aí nós precisamos meditar sobre isso. Cristo detém autoridade sobre nós porque nos criou, sobre nós porque nos redimiu, sobre nós porque nos mantém. É Ele que nos sustenta. Você não tem nada que Cristo não tenha te dado, então seja grato. Seja grato. O grande problema da humanidade nos nossos dias é a idolatria. É colocar a si mesmo sobre o trono do coração. É viver em função dos seus próprios desejos. É viver em função de satisfazer as suas próprias vontades. É um desejo constante de se gloriar e de gloriar em si mesmo, nas suas obras, nos feitos das suas mãos. De sentir prazer naquilo que apetece a sua carne e negligencia, então, a soberania de Cristo. Não há felicidade, não há paz eterna para estes que se tornam ídolos de si mesmos, que não agradecem a Cristo, que não reconhecem a sua total dependência de Cristo. Não há paz nem felicidade eterna para estes que são rebeldes ao governo de Cristo. Todos estes que se rebelaram e se rebelam contra o Senhor, no tempo oportuno, serão eliminados por Ele mesmo. Ele virá como um cavaleiro trazendo juízo, e Ele não falhará, não tardará e não falhará. Então pensem sobre isso. Por que nós chamamos Cristo de nosso Senhor? Porque Ele é. Por que nós chamamos Ele de nosso Senhor? A resposta diz: porque Ele nos comprou e nos resgatou o corpo e a alma de todos os nossos pecados, não com ouro nem prata, mas com o seu precioso sangue, e nos libertou de todo o domínio do diabo para nos tornar sua possessão. Que grande benefício é não ser dono de si mesmo. Que grande benefício é não ser independente. Um grande benefício é pertencer a Cristo, é depender dele e receber dele tudo o que nos é necessário para que vivamos e glorifiquemos o Pai. Que o Senhor nos abençoe, meus irmãos, com a sua palavra, com esta certeza maravilhosa, com este senhorio que é manifesto pela palavra de Deus e deve ser manifesto por nós também. Que o Senhor nos dê graça de entendermos que o Senhor está sobre todas as coisas e o seu poder se estende sobre toda a terra e esta terra que lhe pertence. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. Um forte abraço e até a quinta-feira.